Virgem, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura. O meu nome é Raquel, para quem ainda não me conhece. Gratidão a todos por estarem aqui. Obrigada pelo respeito, pelo carinho, pela entrega, pela partilha. Obrigada por tudo. Vamos a isto, vamos ver relativamente ao amor, o que é que a espiritualidade tem para conversar com vocês. Vamos ver o que vocês precisam estar atentos, ao que vocês precisam atentar no que diz respeito aos sentimentos. Serve para quem está num relacionamento, para quem não está, para quem está, seja em que formato for de relacionamento ou envolvência com alguém, ok? Portanto, adapte à sua realidade. É válido para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Virgem. Use o seu discernimento e a sua intuição para extrair daqui o melhor para si. Vamos ver, Virgem, caíram imensas cartas. Eu vou aceitar as 3 que caíram viradas para cima, as outras eu não vou aceitar. Portanto, temos hoje não, o martelo e a fênix. Temos um trabalho pessoal a fazer, não é? De indulgência. Vocês estão cansados de discussão, estão cansados de discutir, estão cansados de problemas, baixaria, de conversa, vocês estão cansados até mesmo de falar, não só de ouvir, mas também de falar. É como se estivessem sempre a bater no mesmo. O martelo fala muito da repetição. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Portanto, chega a um ponto que já não há paciência, já não há estômago, já não há vontade, já... Existem aqui alguns limites, existem aqui alguns bloqueios. Há uma situação aqui de violência verbal. Ou vocês estão a insistir em alguém ou em algum relacionamento, ou então vocês estão aqui a bater na mesma tecla. Eu sinto aqui uma energia de estar sempre a bater na mesma tecla, estar sempre a repetir as mesmas coisas, estar sempre a acontecer as mesmas coisas. No fundo, já nada vos surpreende. Eu acredito que aqui já pouco vos possa surpreender do outro lado, até porque o registro é sempre o mesmo, as atitudes são sempre as mesmas, os argumentos são exatamente os mesmos e, portanto, prestem atenção se vocês não estão aqui a bater ou a dar murro em ponta de faca. Aqui existe a necessidade de ponderar bem, de refletir, interrogue-se, questione-se a si mesmo até que ponto vale a pena insistir nesse algo ou nesse alguém. Há um vazio que eu sinto aqui, um vazio, é como se fosse um abismo entre vocês os dois, é como se faltasse aqui alguma coisa, falta algo nesse relacionamento. Até porque têm vindo a sofrer aqui muito, esse relacionamento tem vindo a sofrer muito com algum tipo de agressão, violência, ofensas.
há uma possibilidade desse relacionamento dar a volta, desse relacionamento passar à fase seguinte. Esse relacionamento pode e deve evoluir. Esse relacionamento está destinado a ascender. No entanto, antes de trabalhar fora, você precisa trabalhar dentro. Você precisa de estar bem, de se recuperar, de se curar aqui, porque há situações aqui internas que precisam de ser curadas, precisam de ser vistas. Vocês talvez não estejam a querer ver algumas falhas em vocês. Eu acredito que à medida que nós trabalhamos dentro, tudo se transforma, porque no fundo nós atraímos para nós aquilo que nós precisamos para aprender e aperfeiçoar determinada situação ou determinado padrão. Há sempre ensinamentos que vêm na nossa direção e muito tem a ver com a energia que nós estamos a emanar para o universo. Há situações que acontecem e não é por acaso. Há questões, já aconteceu isso muitas vezes comigo, o eu dizer, por exemplo, e certamente consigo também, eu desta água não beberei, não é? Desta água eu não beberei, e se for comigo algum dia eu faço assim e faço assado, e nós estamos a atrair isso para nós. Nós estamos a atrair exatamente isso, porque nós não conseguimos lidar com isso em nós. Nós não estamos a lidar bem com essa nuance em nós, e isso está em nós. Não é? Muitas vezes aquilo que nós criticamos no outro está em nós. É algo que nós não. É um relacionamento connosco, é algo que nós não estamos familiarizados, ou por outro lado, até podemos estar familiarizados demais, não é? Porque há situações, traumas da infância ou traumas, situações que nos limitam, que nos prendem, que nos bloqueiam e que criam em nós padrões limitantes, medos, inseguranças, que depois na fase adulta acaba por se refletir nos relacionamentos. Portanto, eu quero dizer com isto que é fundamental vocês olharem para as vossas inseguranças, para o vosso lado sombra, para os vossos traumas. Até que ponto também não é necessário aqui avaliar o contacto que você tem com o seu monstro interno. Você precisa alinhar, você precisa equilibrar, você precisa se ajustar aqui para criar a sua realidade externa. Eles estão a dizer que não é que você esteja no caminho errado, talvez você não esteja a fazer as coisas da forma como deve, ou da forma mais correta. Você está no caminho certo, você está certo, mas talvez não esteja a usar as ferramentas que você tem de forma adequada. É o que eles estão a dizer. Não sei aonde é que isto vai encaixar na vossa vida, mas às vezes tentamos as coisas de uma forma mais impulsiva, mais à bruta, mais repentina, e talvez não seja esse o método. Talvez não seja esse o melhor método. Você vai começando a perceber que talvez haja atalhos que você deve tomar, e não só perante o outro, mas também perante si. Há muitas vezes aquelas ideias pré-concebidas, aqueles preconceitos, não é, que temos em relação às pessoas, ou em relação ao comportamento das pessoas, a forma como a pessoa se veste ou fala, enfim. O ser humano é preconceituoso por si só, e isso precisa ser trabalhado. Automaticamente aproveito também para falar que é algo que precisa ser trabalhado todos os dias. O preconceito, ainda que inconsciente, todos nós somos um pouco preconceituosos.
E quando nós estamos a julgar o outro, a avaliar o outro de forma errada, muitas vezes isso diz mais de nós do que diz do outro, né? Quando você fala do outro, quando você aponta o dedo ao outro, você está a falar mais de si próprio do que do outro, né? Aquilo que nos incomoda no outro está em nós. É importante frisar isto, eu não sei porque eles estão a repetir. Aquilo que vocês apontam no outro está em si, ou de alguma forma você está a atrair isso para a sua vida. É necessário transformar, é necessário mudar a estratégia, mudar a forma. Eles estão a mostrar um cenário de... Eles estão a querer passar uma mensagem. É como se vocês muitas vezes quisessem passar uma mensagem ou o vosso desagrado, mostrar o vosso desagrado de uma forma mais impetuosa, mais exaltada, e eles falam que muitas vezes nós ouvimos mais atentamente quem está a sussurrar do que quem está a gritar. É como se, à medida que nós elevássemos a nossa voz, cada vez que você eleva a sua voz, cada vez que você aumenta o seu tom de voz, do outro lado possa não fazer tanto efeito. Mas se você sussurrar, repare se a pessoa não vai prestar mais atenção àquilo que você está a querer dizer. Talvez seja por aí mudar o método, mudar a forma. Porque a maior parte das vezes que você fala mais impetuoso, do outro lado, nota que esta imagem nem sequer ouve, nem sequer está a ouvir, nem sequer está a prestar atenção àquilo que você está a falar, porque para esta pessoa é ruído, é barulho. É como se bloqueasse. A pessoa bloqueia quando você se enraivece. Vamos ver mais. Você está a tentar mudar aqui alguém, mudar uma forma de pensar de alguém. É como se quisesse abrir a cabeça da pessoa e colocar lá uma ideia e fechá-la novamente. Isso seria muito útil se funcionasse, mas de facto é como se não estivesse a surgir grande efeito. Você sente que não surge grande efeito, porque há uma certa teimosia também do outro lado. E um certo egoísmo também. É como se... Não é bem egoísmo, mas essa pessoa é um pouco... É muito... Como é que eu hei de falar? É muito... É teimosa. Para além de ser teimosa, é casmurra ou casmurro. Essa pessoa é muito casmurra, é muito de ideias fixas. E, portanto, talvez seja aqui... Apesar que vocês também são, não é? Então é como se estivessem os dois a bater um contra o outro. Alguém tem que ceder, não é? O que temos mais para a Virgem? A cura. A carta da estrela, que nos fala da espiritualidade, da proteção, cura emocional. É necessário soltar, é necessário se libertar. Você está a ser guiado, talvez vocês estejam aqui
a pedir apoio, a pedir auxílio. Mesmo que não seja esse o vosso caso, eu vejo que a espiritualidade está do vosso lado, vocês têm aqui as orientações, vocês têm vindo a ser intuídos, a ser guiados pelos vossos guias, pelos vossos mentores espirituais. Vocês estão muito bem protegidos aqui. É um momento de se... Eu sinto que muitos virginianos poderão optar pelo silêncio. Vocês afastam-se, vocês já evitam falar sobre o assunto, já não querem saber, já não têm essa vontade de querer se explicar ou de querer ouvir o outro, até porque vocês estão cansados e, portanto, aqui uma necessidade muito grande de se curar. A carta da estrela também fala de reconciliação, fala aqui de cura no relacionamento também, portanto, quando vocês param de lutar, quando vocês param de gritar um com o outro, vocês conseguem encontrar aqui a fórmula. Eu acredito que quando existe este cansaço, é quando vem a luz. Quando vocês desistem, parece que as coisas acontecem. Enquanto você estava ali a insistir, a bater no mesmo, a batalhar, a desejar aquilo, as coisas não fluíam. Quando você abre mão, quando você liberta, quando você confia as coisas e a sua vida nas mãos de Deus, as coisas naturalmente acontecem aqui para vocês. Mas é necessário curar aqui algo, porque eu vejo aqui muita ofensa, Vamos ver mais. Para a Virgem, temos o mundo. O mundo fala de fim de ciclo, fala de você estar pronto. 2 arcanos maiores, portanto, eu sinto que a espiritualidade pode estar a intervir neste momento no seu relacionamento. O mundo fala de fim de ciclo e início de algo novo na sua vida. Você está pronto para algo esplêndido na sua vida, mas para isso, lá está, você precisa adotar um novo comportamento. Você precisa fazer as coisas de uma forma diferente, de um outro jeito. Não é insistir, não é forçar a barra, é de um outro jeito. O mundo também fala que nós somos o mundo e, no fundo, todos nós temos um mundo dentro de nós. Todos somos um mundo particular, individual. Né? A forma como eu vejo o mundo é diferente da forma como o outro vê o mundo. E isto advém muitas vezes das nossas experiências, da nossa educação, do meio em que estamos inseridos, da cultura, da religião. Portanto, talvez seja muito difícil para o outro ver as coisas da forma como você vê. Não queira colocar os seus óculos no rosto do outro, não queira que o outro seja e pense e haja como você espera que ele o faça. Esta carta do mundo fala muito disso, do nosso mundo interno, do nosso mundo individual, independentemente de estarmos todos no mesmo mundo, a viver no mesmo mundo, todos temos formas de ver o mundo diferente. E eu vejo muito isto, o querer incutir algo a alguém, o querer colocar alguma coisa na cabeça de alguém, à força. O que é humanamente impossível, não é? Mas vocês param de insistir. É como eu já referi, vocês abrissem mão. Vocês cansaram de
de tentar provar, ou de lutar, ou de insistir, ou de trabalhar nesse sentido. Vocês abrem mão, vocês desapegam e retiram-se. O que é que temos mais para Virgem? Sinto que muitos de vocês estão mais isolados, mais introvertidos, mais fechados, mais focados em vocês mesmos. Até porque estas duas cartas falam de um momento de cura. Aqui também temos o tempo de cura. O tempo de olhar para si mesmo e curar essas feridas. De sarar, de estancar, de amenizar essa dor. Porque dói muito, dói muito. 3 arcanos maiores em cima da mesa. De facto, vocês estão protegidos. Talvez neste momento vocês se sintam mais conectados com o vosso eu superior, com Deus, com o universo. Vocês precisam estar atentos aqui ao que o universo vos quer transmitir. Para alguns existe aqui a necessidade de abrir mão. Abrir mão é como se vocês sentissem que estão a trabalhar em vão, vocês estão-se a esforçar em vão e talvez isso tenha chegado ao fim. Ou porventura vocês precisam adotar um comportamento diferente, lá está. Quando vocês adotam uma postura diferente, as coisas mudam. Talvez as pessoas à sua volta comecem a estranhar, talvez as pessoas à sua volta procurem saber o porquê, até se admirem porque é que você não agiu como era normal, como era habitual você agir, né? Porque você está uma pessoa diferente. Você está-se a tornar uma pessoa diferente. As circunstâncias à sua volta estão a fazer com que você mude, com que você transforme. A Fênix traz esse renascimento, traz esse ressurgir das cinzas, não é? Após um sofrimento, após uma derrota, após aqui períodos de labuta, de tristeza, de lágrimas, vocês recuperam. Vocês estão aqui num período em que é necessário recuperar, de facto. Aqui o mago que nos fala de manifestação, fala desse poder que vocês têm em mãos para manipular as energias. Aquilo que aparentemente está morto, vocês conseguem transformar, vocês conseguem dar vida, vocês conseguem recuperar. Se souberem utilizar as ferramentas que vocês têm ao vosso dispor. Há pouco, quando eu falei da forma como vocês estão a agir, às vezes não é o que é como, né? Vocês estão no caminho certo, mas talvez não estejam a usar dos vossos dons, dos vossos atributos, das vossas competências e capacidades para mudar essa realidade. Vocês têm aqui, vocês são regidos por Mercúrio, portanto, vocês têm o dom da comunicação, do intelecto, do avanço, do movimento. Mas este mago muitas vezes, mas ele vem aqui com a Fênix, eu vejo que vocês começam a perceber essa dinâmica. Vocês conseguem perceber que talvez não estejam a fazer as coisas da forma mais correta. Temos aqui a carta do diabo. A carta do diabo, mais um arcano maior. Notem, ele aqui tem o coração fechado. Ele está aprisionado. Como se vocês estivessem aqui a lacrar as vossas emoções. Parar de agir de uma forma compulsiva e emocional. Trabalhar aqui a maturidade emocional. Né? Alinhar-se com
com o seu propósito de uma forma mais inteligente, mais sensata. O mago traz também a lógica, traz o pensamento, o raciocínio, a mente, a inteligência, a habilidade, a oportunidade. Vocês criam a própria realidade. O que é que temos mais para Virgem? Eu vejo aqui uma grande transformação para Virgem. Grande transformação, momento de cura, de renovação, de ascensão. É como se vocês voltassem a ser quem vocês são, de facto. Talvez por muito tempo vocês esqueceram de quem vocês eram. Você tem o poder de manifestar tudo o que você quiser na sua vida. Basta que você esteja alinhado com o seu propósito virginiano. O mago novamente. A forma como nós comunicamos, como eu já tinha referido, né? Às vezes não é o que dizemos, é a forma como nós dizemos. Virgem, Pagem de Espadas, mais uma vez, que nos fala de comunicação. Mas o Pagem de Espadas é aquele menino, aquela criança que ainda não sabe muito bem usar o poder de argumentação. O Pagem de Espadas é ingênuo, ele ainda está a aprender a falar, ele ainda está a aprender a lidar com o outro. Às vezes comete gafes, às vezes ele ofende, até porque é impulsivo, é compulsivo, e este Pagem de Espadas fala muitas vezes de não olharmos a meios e a comunicação, quando mal utilizada, tem uma repercussão destruidora na vida de alguém, não é? As palavras são como flechas, são como lanças, as palavras são capazes de magoar, por isso é que se diz, não é? Às vezes uma frase ou uma palavra dói mais do que um estalo, não é? E portanto aqui fala que de facto talvez até agora o virginiano falasse sem pensar. Às vezes o virginiano aqui cometia esse erro de falar, de às vezes no calor do momento também dizer coisas que ofendiam, que não estavam alinhadas com aquilo que de facto o virginiano queria dizer ou sentia de facto, não é? Houve aqui muitas questões de ofensa verbal, mas o Virgem já não está nesse patamar. Virgem já está num patamar diferente. Virgem já aprendeu, já cresceu. Eu vejo aqui que Virgem adota um novo comportamento. Mais equilibrado, mais seguro de si, mais conciso, no momento certo, na hora certa, com as palavras certas. É parar para pensar antes de falar, não é? Há uma frase que diz, deixem ver se eu me lembro, um sábio não fala tudo que pensa, mas pensa em tudo que fala. Não é? E há aqui esta vibe para vocês, é que vocês começam a pensar antes de falar, antes de agir, antes de tomar medidas. O que é que
temos mais para Virgem? Alguns podem estar um pouco ansiosos. 6 de copas. Vocês aprendem com o passado, aprendem aqui com as experiências do passado e renascem. Eu sinto aqui que há um renascimento, vocês nunca mais serão a mesma pessoa. Vocês não serão mais a mesma pessoa que eram um dia, que foram um dia. Eu vejo aqui muita aprendizagem, muita aprendizagem. O 6 de copas fala do passado. 8 de paus. E é algo que surge muito, acontece assim de uma forma muito inesperada, muito rápida. É como se de uma hora para a outra fizesse um clique. Há alguma coisa que desperta em vocês e vocês percebem que muito depende das vossas ações e da forma como vocês se comportam. Há aqui um despertar gigante no que diz respeito ao amor. Para outros eu vejo que situações do passado voltam. Pessoas, situações, relacionamentos, lembranças. Há aqui situações que podem ressurgir na vossa vida. No entanto, vocês olham para trás e já não se reconhecem. Vocês já não são as mesmas pessoas. Notem aqui neste fluxo de água, neste rio, o cardume de carpas que flui nessa correnteza. Carpa é símbolo de maturidade, é símbolo de amadurecimento. Vocês estão mais maduros, vocês estão mais conscientes. É como se toda essa dificuldade pelo qual vocês passaram fez de vocês uma pessoa melhor, mais íntegra, mais consciente. Virgem, é isto que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado do fundo do coração, eu espero ter contribuído de uma forma positiva no vosso caminho e que vocês tenham gostado da leitura. Um beijinho muito grande para vocês. Fiquem bem, tudo bom. Até à próxima.